Grande tarde pra você ligado na Rede Eco TV, está no ar mais um Mega Game aqui pela nossa emissora, a grande emissora desta região. Tudo bem com vocês, meus queridos telespectadores? Eu espero que esteja tudo muito bem. Hoje eu estou me sentindo um pouco diferente, o Mega Game sempre trazendo novidades, o programa está trazendo reformulações, tá parecendo uma revista eletrônica hoje. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê nós estamos em pé, né, Viviane Leis? Boa tarde pra você. Boa tarde para você também, Alexandre Furtado. Ótima tarde para você que nos acompanha pelo canal 996 da NET ABC. E para você que está através do site da Rede Eco TV ou do Mega Game, um abraço carinhoso, um beijo especial para você. Que bom que você está aí juntinho com a gente, viu? Estamos começando mais um Mega Game e hoje o programa é diferente, Alexandre. Totalmente diferente do que você já viu. Nós vamos estrear um novo quadro, um quadro inédito aqui neste programa. Não é o Abrindo o Jogo. E também não é o Mega Game nas ruas, né? Como você pode ter notado. Hoje, o quadro é outro, Vivi. Que nota você dá? É um quadro polêmico, onde nós vamos trazer artistas aqui da região do Grande ABC, artistas também de São Paulo, e eles vão comentar sobre algumas pessoas, algumas personalidades famosas, e vão dar uma nota. Pois é, vai ter um monte de coisa em jogo aí, né, Vivi? Vai ter... relações profissionais, vai ter admiração, vai ter muita coisa em jogo. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor sobre este quadro, mas antes eu quero cobrar a sua participação. Você que está ligado na Rede Eco TV, você que sempre teve vontade de participar do nosso programa, acesse já o nosso site megagametv.com.br, porque... Em 2013, Viviane Leis, o que a gente vai fazer? Muitas novidades. Olha, o nosso site já está novíssimo em folha, Alexandre. Nós reformulamos o site, ele está muito mais bonito e interativo. Ali você tem chat, pode mandar mensagem no nosso mural e é claro que vê as fotos e os vídeos e os melhores momentos do programa Mega Game. Mas já que o Alexandre falou em ano de 2013, no ano de 2013 nós vamos ter uma edição especial do Mega Game. Mega Game especial de verão em alguns lugares diferentes, como o litoral. Então você não pode perder, porque tudo isso vai ter ali no nosso site. Mas lembrando que o programa Mega Game tem vários horários de exibição e você pode assistir pelo canal 996 da NET. Olha, presta atenção, toda segunda-feira às 5 horas da tarde, sexta-feira nós temos uma reprise ao meio-dia, sábado às 5 horas da tarde e domingo 1h30 da tarde. Então, se você perdeu o programa de segunda, não tem problema. Durante a semana nós temos mais e, é claro, fique ligado também no nosso site. E atenção, estudantes, vocês que também têm vontade de participar do Mega Game, o Mega Game é para sua escola. Ano que vem nós iremos rodar as escolas da região do Grande ABC, vamos fazer um Mega Game especial com a sua turma, com a sua galera. Então não perca, hein? Se você tem vontade, quer cadastrar a sua escola no nosso site, acessa lá, megagametv.com.br, e ano que vem nós iremos à sua escola. Olha só que bacana, e você pode ganhar um passaporte com um acompanhante para o nosso grande apoiador, Parque Rainbow Falls. Você não conhece este parque? É o grande prêmio do Mega Game que nós damos todas as semanas para os participantes que vêm aqui brincar com a gente, participar das provas. Pois é, este é o Rainbow Falls, você vai conhecer um pouquinho mais agora e daqui a pouquinho a gente volta com um novo quadro. Que nota você dá? O Rainbows é um complexo de lazer que fica apenas a 35 minutos da capital paulista. Localizado na cidade de Ribeirão Pires, Rainbow é cercado pela Mata Atlântica e oferece atrações para todas as idades. A estrutura de lazer oferece paintball, parque aquático com toboáguas, piscinas, campo de futebol, quadra poliesportiva, salão de jogos, playground, trilhas ecológicas, entre outras atividades. O parque, com nada menos que 2 milhões de litros de água, possui piscinas adulto e infantil, playground aquático e 3 kamikazes com 15 metros de altura. Os visitantes também podem se tornar sócios do parque e aproveitar quantas vezes quiser. Venha já com toda a sua família passar um dia conosco. No Rainbow Falls, a diversão é o que não falta. Acesse o site www.rainbowfalls.com.br ou ligue 0 operadora 11 4827 0275. Rainbow Falls é o novo prêmio do Mega Game.
Estamos de volta com o Mega Game, o seu programa que traz alegria às suas tardes, com toda certeza. Olha, gente, o programa Mega Game foi privilegiado esse ano de 2012, viu, Alexandre Furtado? Mais uma novidade. Mais uma novidade. São muitas novidades e essa eu tenho que deixar bem claro aqui, ao mostrar para você. Nas minhas mãos está a revista Carelli. A revista Carelli tem edição bimestral e nós estamos fazendo parte da revista Carelli. Não acredito. Um ano de sucesso e satisfação. Foi o título da reportagem que foi feito, falando sobre o nosso aniversário de um ano, de toda a equipe do Mega Game, dos apresentadores e tudo mais. Então, nós estivemos, da equipe do Mega Game, na cobertura exclusiva da edição, da 8ª edição do ano de 2012 da revista Carelli, e foi um sucesso, Alexandre. Newton Carelli, inclusive eu quero mandar um abraço pra você, ele que acompanha o nosso trabalho, é fã do Mega Game. Ó, quero fazer o convite pra você, hein, Newton? Vem pra cá participar das provas do Mega Game, vem participar também do quadro Que Nota Você Dá, quem sabe. Olha, tá feito o convite, você vai falar com o nosso querido diretor Bruno Zanoni, que também é muito admirador do seu grande trabalho. Muito obrigado por essa reportagem maravilhosa. Eu, em nome da equipe do Mega Game, fico muito feliz, muito agradecido. Infelizmente, eu não pude comparecer à festa da revista Carelli, que teve lá na revista da Rua das Figueiras, né? Rua das Figueiras, lá em Santo André. Infelizmente, eu não pude comparecer, tive alguns compromissos importantes. Ano de TCC, meu amigo, não é fácil não. Estudante que tá fazendo faculdade, TCC é complicado, mas eu fiquei sabendo que foi uma festa muito bacana. A Viviane Leiso esteve lá representando a equipe do Mega Game. Foi bacana demais. Foi muito bacana. E muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esta reportagem. E o meu abraço, quero registrar aqui no programa agora e também o convite para você participar dos próximos programas do Mega Game, né, Viviane? E olha, vai passar daqui uns dias a cobertura especial que nós fizemos lá, viu? Entrevistamos Sério? muitas pessoas, inclusive o Newton Carelli, e nós vamos passar essa reportagem aqui no Mega Game. Ficou belezinha, show de bola, viu? Tá certo, abração então, Newton. Obrigado, hein? Revista Carelli, sucesso também aqui na região do Grande ABC. Viviane Leiso, vamos começar de uma vez por todas O novo programa, né? Nosso novo quadro Que Nota Você Dá. O telespectador deve estar ansioso, deve estar curioso para saber do que se trata este novo quadro. Bem, nós vamos trazer uma pessoa, certo? Uma personalidade, como citei no bloco passado, que vai falar sobre outras pessoas, né? E essa personalidade vai comentar sobre a vida, sobre o profissionalismo, sobre as relações com outras pessoas importantes, pessoas famosas. E para começar este quadro, tínhamos que trazer uma pessoa de peso, uma pessoa que não tem papas na língua. Não é de peso, vamos dizer que... Ele tá esbelto, né, ele está esbelto, exatamente. Eu me expressei mal. Não é peso pesado, é aquele peso, uma pessoa marcante, uma pessoa que chama atenção. É um excelente profissional. Um excelente profissional, exatamente. Tirou meus pensamentos, Viviane Leiso. Então, vamos apresentá-lo. Ele é jornalista formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Em 2007 ele se formou e é pós-graduado em jornalismo esportivo e negócios do esporte pela FMU em 2010. Atuou como repórter de cidades na Rádio ABC em 2004. Em 2005 ele começou a dedicar-se à televisão como repórter, editor, roteirista e apresentador na TV Metodista. O que mais ele fez, Vivi? Olha, gente, ele passou a integrar a equipe do canal NET Cidade, onde se tornou comentarista e mais tarde apresentador do programa Lente Esportiva, programa bem conhecido aqui na região do ABC, conquistando, portanto, maior audiência para casa. Também integrou por um ano a equipe de esportes do veículo impresso Hoje Jornal. Mas tem mais coisa, não tem? Tem mais. Em 2008 ele atuou como repórter de política pela TV+, pela qual cobriu as eleições regionais com grande repercussão perante o público. No mesmo ano, fundou o programa Esporte na Rede, da UpTV, uma emissora de Web TV, atração que apresenta na atualidade. É isso mesmo, Alexandre. E olha, em 2009, ele foi redator de programas de variedades na TV+. Hoje, além de apresentar o Esporte na Rede, é assessor especial de comunicação na Prefeitura de Guarulhos e funcionário da produtora Lumiar Multimídia, onde é editor-chefe do programa Canal Guarulhos, semanal, jornalístico e também exibido na cidade. Já pensou que currículo? Você, telespectador que é fã do esporte, acompanha os programas aqui da região, já deve estar tendo uma noção de quem é este artista de hoje. Ele é artista, jornalista, ele é tudo.
E completo. Completo. Profissional de TV muito qualificado. Eu quero chamá-lo então aqui para participar do quadro Que Nota Você Dá? Estreia do Mega Game, Leandro Martins. Posso chamar de Ale? Pode me chamar de Ale. Boa tarde, Ale. Boa tarde, Vivi. Boa Posso chamar de tarde. Vivi? Pode. Boa tarde também, então, aos telespectadores. E por que não dizer teleinternautas, já que a Rede Ec TV Verdade. também está na internet. É verdade. Eu gosto Com muito de certeza. usar esse termo, que tem um programa de web TV, você sabe, então usa esse termo aí. Teleinternauta também. Teleinternautas, que bacana. Leandro, seja muito bem-vindo. ao Obrigado nosso pelo programa. convite. Eu não sei se eu agradeço a oportunidade ou se eu fico com medo aqui de encarar as Olha, eu acho que você pode ficar um pouquinho dos dois, viu? tá bom. Porque o nosso quadro, nós vamos fazer algumas perguntas peculiares pra você. Vamos perguntar sobre algumas pessoas. Você é um cara bem sincero, um cara que realmente transparece o que é fora das câmeras. E eu vou perguntar sobre algumas pessoas e você vai ter que falar. Eu sei que tem pessoas que eu acho que você não gosta muito. Tem algumas personalidades do esporte, você que é apresentador de programa esportivo, conhece muito de futebol, conhece muito de todo o esporte, vai ter que comentar sobre pessoas do esporte, então se preparem, hein? Como diria Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians Eterno, ele falava: quem tá na chuva é pra se queimar, né? Então a gente vai e se queima também. Só queria fazer um adendo aí. Esse negócio de divulgar meu currículo, acho que eu vou começar a me policiar mais, porque começa a entregar a idade, né? A gente faz tanta coisa que, meu, quantos anos esse cara tem? Trabalhar Nossa, todos esses lugares. Novão, olha. Aqui, ó, tem 25 anos, ó. Maravilha. Obrigado, velho. carreira, né? Acreditem, é isso aí, acreditem. Vamos levantar essa bandeira aí. Bem, daqui a Bacana. pouquinho então o Leandro Martins vai sentar agora, a gente vai prepará-lo, dar um copinho de água pra ele relaxar um pouquinho. Você, telespectador, também aproveite, tome um copinho de água, que já vai começar o quadro Que Nota Você Dá? O intervalo é rapidinho, ó, 2 minutos, não dá nem tempo de você ir no banheiro, a gente volta já. Mega Game. Vocês já se alistaram para o serviço militar? Sim, senhor. Todos têm o certificado de alistamento? Sim, senhor. E sabem o que tem que fazer agora? Não, senhor. Pois bem, prestem atenção. Olhem no certificado a data e o local onde deverão comparecer para a seleção. Sim, senhor. Simples, não? Muito simples, senhor. Ingresse no serviço militar e faça parte da defesa do seu país. Governo Federal. Mega Game. O programa Mega Game está de volta. Que bom que você está aí coladinho, que bom que você não saiu do sofá, porque o programa hoje está imperdível. Nós estamos estreando um novo quadro que tem o nome de Que Nota Você Dá? E o nosso convidado é mais do que especial. Nós já falamos do currículo dele, já apresentamos no bloco anterior, mas agora vai começar mesmo o novo quadro. Alexandre, quem é o convidado dessa semana? Agora, pra valer, Leandro Martins já está aqui ao meu lado, ele que vai responder tudo. Leandro Martins, primeira pergunta, só pra quebrar um pouquinho esse clima tenso. Você acha que a Viviane Leis está fazendo uma homenagem ao Palmeiras? Com essa música de suspense de fundo, que eu tenho Isso. certeza que está rolando aqui. Exatamente. Olha, eu não sei se a Viviane é chegada numa segunda divisão, né? Mas pelo caminho que as coisas vão, vai cair, né? Pois é, Palmeiras... Que pena, né, Palmeiras? Eu não sou palmeirense, mas eu quero prestar a minha homenagem, meus sentimentos a todos os palmeirenses que não estão numa situação muito bacana, né? Bem, vamos começar então com o jogo. Tá aparecendo agora no seu televisor um painel. O Leandro terá que escolher algum número e cada número representa uma pessoa ou até uma situação. Às vezes ele vai ter que dar uma nota para alguma situação, algum órgão, alguma empresa, não sei. Pode ser coisas por aí, você já vai descobrir. Vamos lá, Leandro. Escolha então um número rapidamente. Vamos ver o que vocês aprontaram aí. Vou escolher o 7. Número 7. Número 7, Número Viviane 7 está Leiso comigo. vai fazer essa pergunta. Nossa, já apareceu lá. Já apareceu a primeira imagem, a primeira personalidade aqui da região do Grande ABC. Quem é este, Viviane Leiso? Bom, esse é o Beto Quer. É isso mesmo? Beto Quer. Beto Quer. A pergunta vai direta ao nosso convidado. Presta atenção, viu, Leandro? Não pode agora tremer nem titubear na resposta. Você escolheu uma bem complicada, não é mesmo? Já começo dizendo isso. Tá bom, mas vamos lá. Você esteve à frente durante muito tempo do programa Lente Esportiva do canal Net Cidade,
primeiro como comentarista e logo depois como apresentador, atuando de forma brilhante, por sinal, né? Obrigado pelas palavras. Por todo o trabalho, enfim. E de uma hora para outra você se desvinculou do canal e nunca mais retornou para lá. O que aconteceu? Primeiramente, que nota você dá pro Beto Quer? Eu vou deixar a nota pro final, porque a gente faz a explicação Então primeiro, tá bom. né? Tá A gente bom, faz a tá explicação Pra fazer o primeiro. suspense. Na verdade, assim, o canal Net Cidade, que é o qual nos referimos aqui, tem uma proposta bastante interessante aqui para a região, que é um canal de voluntariado, então as pessoas se inscrevem para participar dos programas, aprender a fazer programas de televisão lá, e para mim foi uma escola. Justamente como a Vivi colocou, eu aprendi lá a fazer reportagem na prática, né? E a ser apresentador de programa ao vivo também, que é uma coisa que a gente sempre... É muito complicado você apresentar programa ao vivo, e ali você tem uma escola para aprender, então é muito interessante. E o Beto, que aparece aqui, foi quem me deu essa oportunidade. Ele viu um daqueles pilotos da TV Metodista que vocês citaram aqui do meu currículo no comecinho. Bacana. Gostou do meu trabalho. E na época quem apresentava o programa era o Paulo Andrade, né? Hoje então é locutor da ESPN. E aí ele disse que na falta do Paulo Andrade eu poderia apresentar o programa Lente Esportiva. E aí então me deu essa oportunidade, a gente assumiu esse desafio e graças a Deus deu tudo certo, fomos bem e a gente conquistou uma grande audiência na casa. Mas como é um programa de voluntariado que existe no canal, quando você atinge um certo grau de maturidade ou que você acha que você já aprendeu bastante, você também precisa dar oportunidade às outras pessoas, né? E às vezes também pela correria do seu dia a dia você não acaba tendo tanto tempo de se dedicar lá ao canal. Então não é que a gente some, é porque realmente a gente acaba partindo para outros compromissos profissionais, a carreira vai evoluindo, você sabe muito bem disso. Concordo. Está concluindo agora a sua faculdade, no seu TCC, está de cabelo em pé também. Então você sabe que as oportunidades vão aparecendo também em outros veículos, outros canais de comunicação, e você acaba tendo que fazer escolhas, né? Todo mundo tem que fazer escolhas na sua comigo não foi diferente, eu tive que fazer escolhas e uma delas, naquela oportunidade, foi ter que deixar o canal justamente por causa do meu TCC. Coincidência ou não? Pois é, o TCC acabando com a vida das pessoas. Coincidência ou não. E aí eu tive que me ausentar da apresentação. E aí o Beto Quer decidiu colocar o Zé Carlos no lugar e achou que ele foi bem também, então decidiu mantê-lo lá. E como eu já tinha aprendido aquilo que eu gostaria também, eu parti para outra e fui tocar minha vida. Então, é pro Beto que eu tenho que dar nota ou pro canal? Ainda não. Você não vai dar nota por enquanto, porque eu quero te fazer mais uma pergunta. Ai, manda. Uma pergunta Achei que já tinha assim, acabado. ó. Achei que dessa tinha me Não, livrado bem, aquela pô. que dá uma alfinetadinha. Você, como é que foi, como é que era e como é que é o seu relacionamento com o Beto? Vocês tiveram algum problema de relacionamento, algum desafeto? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Se aconteceu, o que foi? Só para contextualizar, o Beto Quer, ele é o diretor da gerente de programação do canal Net Cidade, canal muito conhecido aqui na região do Grande ABC, inclusive também é um dos comentaristas do programa Lente Esportiva. Continue. Não aconteceu nada de problema pessoal, né, de relacionamento. Na verdade, a gente sempre se conversou muito pouco, né? Porque sempre a gente chegava meio em cima da hora do programa e já tinha que fazer o programa, aí depois que acaba tem outros compromissos e tal. Então a gente não se conversou muito, não se conversava muito, mas por falta de tempo mesmo, por pura falta de tempo. Nos momentos em que eu consegui conversar com ele, vi que ele é uma pessoa bastante equilibrada, bastante serena. Eu, no lugar dele, posso ser polêmico ou não, mas eu faria diferente o conteúdo editorial do programa Lente Esportiva. Essa é a minha opinião, tanto é que fundei um novo programa em uma TV web, fazendo conteúdo editorial da maneira que eu acho que deve ser feito. Nada contra, muito pelo contrário, tá? Ele valoriza bastante a região, acho que isso é bastante necessário, mas acredito que hoje, com os tempos de internet, você deveria jogar televisão também na internet, abrir o sinal para a internet, que é uma coisa que infelizmente o canal Net Cidade não tem, e hoje, dada a modernidade que a gente vive, é uma coisa mais do que necessária, e melhorar um pouco, mudar um pouquinho a linha editorial para se adequar aos tempos modernos. Então é isso que eu faria, mas de problema de relacionamento não tem nenhum com ele. Bom, já que você falou isso, agora eu te pergunto, que nota você dá então para o Beto? Olha, dizem que para passar na faculdade a gente tira 7, né? Então, Beto, um 7 para você. Um 7. E ele já é o número 7, então tá tudo bem, ó. Tá já é o 7, tá tudo em tudo casa. bem. Maravilha. Beto, quero um abraço pra você também, ó. O convite pra você vir participar do Mega Game também, Beto Quero. Olha só, você e toda a galera do Net Cidade, ó. A gente tem um carinho muito especial por vocês. Eu também comecei no Net Cidade. Tenho orgulho de ter passado por lá. Também ainda sou voluntário lá, de vez em quando faço alguns trabalhos. Então um abraço pra você, Beto Quer. Próxima pergunta, Vamos Leandro lá. Escolher a número 3. Número 3 é comigo mesmo.
Olha lá, quem será o número 3? Ah, esse cara é famoso. André Sanches. André Sanches, ele foi presidente do Corinthians, recentemente ele foi para a CBF. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Leandro, é a seguinte: você acha que ele está preparado para ser o futuro presidente da CBF? Bom, ele geriu um dos maiores clubes do país, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista, com sucesso, isso ninguém pode negar. Na gestão do Andrés, o Corinthians melhorou muito o seu departamento de marketing, aumentou demais o seu faturamento. Ainda na gestão dele, teve peito para segurar um técnico então derrotado numa pré-Libertadores de América contra o Tolima, que foi o Tite, e que aí deu a virada que deu sendo campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Então, assim, ele tem experiência, ele tem gabarito. Quem convive com o André Sanches não dizem muitas coisas boas dele, não diz muitas coisas boas dele na parte como pessoa, como traços de caráter. Eu não convivo com o André Sanches e, portanto, a parte do caráter eu não posso analisar, nem dar nota para o caráter dele. Eu posso dar nota da gestão que eu vi do Esporte Clube Corinthians Paulista. E esta ele fez com êxito. E ele tem bala na agulha para ser? Você acha que, se caso o Brasil não for campeão da Copa de 2014 e ocorrer uma troca na direção da CBF, você acha que ele é o cara mais preparado ou você acha que outra pessoa poderia assumir esse cargo? Primeiro que eu acho que na presidência da CBF é muito difícil de mexer. Vide o nosso amigo Ricardo Teixeira, que só saiu por problemas com a justiça e ou ele fizesse isso, ou ele fazia isso, ou então ele seria processado e ele chegariam nele, a polícia ia chegar nele, então ele foi sacado, ele saiu à francesa para que o José Maria Marim assumisse. Então acho que na presidência da CBF é muito difícil mexer. Se mexesse, eu não sei se o nome seria o Andrés, não. Eu acho que o Andrés, por melhor gestão que ele tem à frente do Corinthians, não sei, para mim ele é uma figura que não passa a credibilidade que eu gostaria de ver à frente da Confederação Brasileira de Futebol. Hoje eu acho que com José Maria Marim espero que melhore alguma coisa, principalmente para o ano que vem, porque esse ano ainda foi muito arrastado, justamente pelos problemas com o Ricardo Teixeira. Então a partir do ano que vem é ano novo para o José Maria Marim, vamos acompanhar a gestão dele. Tá certo, então agora para finalizar, que nota então você dá, portanto, ao André Sanches? Como gestor à frente do Corinthians, já que melhorou consideravelmente as finanças do clube, teve peito de manter um treinador derrotado e que foi campeão da Libertadores de América esse ano, título que o Corinthians nunca havia conquistado, nota 9 para o Andrés. Olha só, boa nota, hein? Boa nota. Será que ele vai dar algum 10 aqui hoje? Difícil, Será? hein? Vamos ver. Vai ser difícil. Ou um 0, né? Ou um 0, é verdade. Vamos ver então. Leandro, próximo. Número 9. Número 9. Eu, novamente, farei a pergunta para você e a personalidade que está aparecendo no televisor é o craque Neymar. Neymar, jogador do Santos, jogador também da seleção brasileira. E a pergunta é a seguinte: Leandro, você acha que o Neymar é o futuro melhor jogador do mundo? Eu acredito que sim. O Neymar tem, falando de bala na agulha, como você me perguntou na pergunta passada do Andrés, sim, o Neymar tem bala na agulha para ser o melhor jogador do mundo. Recentemente fez um jogo belíssimo no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, marcou 3 gols, deu passe para outro e foi aplaudido pela torcida adversária de pé. Isso é raríssimo acontecer em campos brasileiros. O Neymar ele precisa ter rodagem internacional, ele precisa passar por times europeus, até porque fora do país o futebol físico é um pouco mais ríspido, né? Há mais choques, há mais contatos e os juízes não marcam tanta falta como se marca aqui no futebol brasileiro. E chama muito o Neymar de cai-cai por isso, né? Então eu acredito que ele indo para fora do país, ele vai ter esse choque de realidade, vai aprender a seguir na jogada e continuar de pé, porque físico para isso ele tem, ele é rápido, ele dribla bem, ele é franzino e ele define bem a gol. Então ele tem tudo nas mãos e nos pés para ser o grande jogador desse planeta. Tá certo. Para. Boa pergunta. Bacana. Então, para finalizar, eu ia fazer uma pergunta que é a seguinte: você acha que ele deve mesmo ir para a Europa? E quando você acha que ele vai jogar na Europa? Eu entendo que ele deva ir no momento que ele se sentir pronto, primeiramente, porque
Quando você muda de país, você muda sua cultura, você muda seus hábitos, você muda sua rotina, você mora em outro lugar, você fica longe da sua família, você fica longe de quem você gosta às vezes. Isso tudo tem complicações, né? Você tem que se adaptar ao local, ao seu novo local de trabalho. Então ele tem que ir quando ele estiver pronto. O presidente do Santos, Luiz Álvaro, merece muitas louvações por ter mantido o Neymar no Santos. Claro, há um custo alto, é evidente, mas ele é um jogador de primeira categoria, então ele vai ganhar os melhores salários que os melhores jogadores do mundo ganham. Então o Luiz Álvaro está de parabéns por ter conseguido manter ele no Santos. O Neymar, no começo mal assessorado, quando teve aquela briga com o técnico Dorival Júnior no Santos, depois começou a amadurecer e hoje dá declarações muito pertinentes. Também foi bem de querer ficar no Santos, de querer jogar a Copa de 2014 jogando num clube brasileiro. E eu acredito que depois da Copa, principalmente se o Brasil for campeão do mundo, ele deve ir. Você arrisca algum time europeu que possa contratar o Neymar? Qual você acha que é o ideal? Dos grandes da Europa, Barcelona, Real Madrid, Milan. Qual que você acha que o Neymar se encaixaria bem? Sim, o Neymar é um jogador que, pelo que ele joga, ele pode escolher o clube que ele vai jogar, na verdade, né? A proposta não vai faltar de nenhum deles. Então ele pode optar simplesmente, falar eu quero ir para esse, eu não quero ir para aquele. Hoje Real Madrid e Barcelona são os dois clubes mais em evidência, né? Mas para o futebol do Neymar, que é um futebol de drible rápido e toque rápido, pela inteligência que ele tem, ele se encaixaria perfeitamente no futebol do Barcelona, que tem esse esquema de jogo a partir de quando o Giuseppe Guardiola veio treinar. Tá certo. E para encerrar, que nota você dá então, portanto, ao Neymar? Olha, como ele ainda está em formação, como ele está terminando de se formar, inclusive personalidade, traços de personalidade, pela maturidade que ele vem apresentando, mas que ele ainda vai se formar, 9,5. 9,5, quase, hein? Bateu na trave, Neymar. Quase não, um 10. ainda não é dessa vez que você vai levar um 10 aqui do nosso comentarista esportivo. Viviane Leis, agora vamos tomar uma aguinha? Com certeza, Alexandre. O programa está bacana, está interessante. O Leandro está falando muita coisa bacana sobre esporte, né, Leandro? Sobre as personalidades, as pessoas que ele conviveu, as que ele não conviveu e está dando nota. Mas no próximo bloco tem muito mais e tem perguntas aqui difíceis de serem respondidas, hein? Vamos tomar uma água, você também, olha, toma uma água bem rapidinho, mas não sai daí, a gente volta já. Mega Game. Vocês já se alistaram para o serviço militar? Sim, senhor. Todos têm o certificado de alistamento? Sim, senhor. E sabem o que tem que fazer agora? Não, senhor. Pois bem, prestem atenção. Olhem no certificado a data e o local onde deverão comparecer para a seleção. Sim, senhor. Simples, não? Muito simples, senhor. Ingresse no serviço militar e faça parte da defesa do seu país. Governo Federal. Mega Game. Estamos de volta, este é o Mega Game aqui pela Rede Eco TV. Estamos fazendo um programa totalmente diferente hoje. Estamos recebendo o nosso comentarista esportivo, apresentador, jornalista, Leandro Martins. Ele está participando do novo quadro do Mega Game. Que nota você dá? Por enquanto ele está muito bem, está calmo, tranquilo, respondendo eficientemente. Tá eficaz mesmo. Não quer colar aquela maquininha de detector de mentira? É verdade. O diretor Bruno Zanoni, vamos preparar aí a máquina da verdade para os próximos programas, viu? Tá muito fácil, tá tudo muito tranquilo aqui. O telespectador tá relaxado aí, ele quer ver o bicho pegar, quer ver o circo pegar fogo. Vamos ver então se vai ter pessoas, né? Pessoas ou perguntas mais peculiares aí pro nosso Leandro responder. Portanto, Leandro, escolha mais um número, vamos dar seguimento ao que nota você dá. Vamos lá, número 5. Número 5, Viviane Leis. Ai. Olha quem é a personalidade, em primeiro lugar. Tchan, 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 tchan. Tá tranquilo pra ele, porque até agora só teve né? do esporte, né? Pessoas do Verdade, Mano Menezes. Bom, Leandro, você classifica o desempenho da seleção brasileira? Como é que você classifica o desempenho da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012? Primeira pergunta, já de cara. Como é que você classifica? Ruim, evidentemente. Ruim. Ruim, para não dizer péssimo. Não desmerecendo a medalha de prata, porque todos que conquistam a medalha de prata merecem ser reverenciados nos Jogos Olímpicos, evidentemente. Então a gente não pode desmerecer nem o segundo nem o terceiro lugares que são medalhistas, assim como os outros atletas que participam também. Porém, o Brasil é conhecido como o país do futebol.
é onde os investimentos são mais pesados. É o esporte que movimenta mais dinheiro no planeta inteiro. Então a obrigação da seleção brasileira com esta geração era trazer o ouro, por esse motivo. Porque se o Brasil fosse um país que valorizasse também os outros esportes, fosse policulturalmente esportivo, coisa que não é monoculturalmente esportivo, tudo bem. Você releva a prata porque dá importância para todos os outros. Mas não, aqui se dá importância muito ao futebol. Então a obrigação do futebol brasileiro nas Olimpíadas era ganhar ouro. Ainda mais perdendo do jeito que foi a final, terrível. Péssimo. Foi feio, né? Péssimo. Foi péssimo. Ainda bem que a gente não vai perguntar que nota você dá para as Olimpíadas, nem para a seleção brasileira, né? Mas me diz uma coisa, você acha que quem tem culpa nessa história toda? Quem sabe é o Mano Menezes? Você o considera o vilão nessa história toda? O Mano Menezes é o treinador. O treinador é a pessoa que convoca e que escala o time de futebol. Então ele tem que assumir a maior parte da responsabilidade, obviamente. O jogador decide dentro de campo, também decide, tem uma parte de responsabilidade. Mas a maior parcela, evidentemente, vai ser o treinador. Porque ele convoca, porque ele treina e ele está convivendo com o dia a dia com os atletas. Então ele tem que ser responsável pela maior parte, não tem como. E se ele seguiu o conselho de alguém para convocar fulano ou beltrano, se eu não sei se ele fez isso, aí pior ainda, aí a responsabilidade é dobrada para ele. Você arriscaria, Vivi? Não sei, Alexandre. Querendo ou não, nós temos milhões de técnicos brasileiros que são os torcedores que dizem o contrário de você. A gente está com um especialista, podemos dizer assim, né? Sim. Um jornalista. Hoje o grande nome para sabe... assumir a seleção brasileira seria o Luiz Felipe Scolari, né? Que é o cara que dá a cara lá e que segura a onda, segura as buchas e tal. Mas o Filipão, em termos de tática, na minha opinião, está ultrapassado. Ele é um técnico ultrapassado em termos de tática. Apesar de que ele dirigiu o Palmeiras, que não tem lá quase nenhum jogador de expressão, né? E a seleção brasileira você pode convocar, evidentemente, quem você quiser. Você pode dar qualidade para a seleção. Mas o Filipão, ele é um treinador ultrapassado em termos táticos. Eu vejo assim. O Muricy Ramalho, que é um cara que trabalha o dia a dia e tal, não é também o perfil adequado, porque o trabalho do dia a dia não acontece numa seleção brasileira. A seleção brasileira se reúne de tempos em tempos, e aí você junta lá os jogadores e você tem que fazer o pessoal jogar com pouquíssimo tempo de treino. Então não é muito o perfil do Muricy Ramalho, e fora que ele desancou a CBF outro dia, numa entrevista na Rádio Globo de São Paulo, esculhambou com a CBF. Então hoje o nome para assumir seria o Filipão, para mim ultrapassado taticamente. Eu esperaria o Mano Menezes concluir o trabalho dele. Sempre defendi essa posição, apesar de muita gente contra mim. De repente, Alexandre, a nota que ele vai dar ao Mano Menezes seja até surpreendente. Então eu te pergunto, Leandro, qual é a nota que você dá para Mano Menezes? Olha, apesar dos altos e baixos, das convocações dele terem melhorado, porém do treinamento, principalmente na Olimpíada, ter sido vergonhoso, mas eu tô gostando da cara da seleção brasileira atualmente, com as convocações que ele fez. Então o Mano não vai levar a média da faculdade, vai ficar um pouquinho abaixo, fica de recuperação aí pra fazer uns exames, leva a nota 6, mano. 6, então, para Mano Menezes. Olha, tá no vermelho, hein? Algumas tá no vermelho, mas ele tá equilibrado aqui, né? O Leandro tá bem equilibrado nas notas, só Neymar que tá ganhando, né, Alexandre? Neymar que tá ganhando. Ô, Mano, vamos convocar o Luiz Fabiano aí, mano. Por favor, o craque do São Paulo. Meu tricolor, todo poderoso tricolor. Bem, se ele jogar, dá pra convocar, né? Se ele jogar. Joga. Ele joga uma partida e fica 5 fora. Não. Ultimamente tá assim, né? Porque lá na Espanha ele foi maltratado, abusaram ele fisicamente, né? Então não deu muito certo. Cuidado lá. Que essa frase pode ser mal interpretada, né? Nada de interpretações aqui. Todo mundo sabe o que eu quis dizer. E você, Leandro, uma pergunta, curiosidade. Você é palmeirense? Eu digo o seguinte, principalmente por a gente ser cronista esportivo, que quando as pessoas perguntam pra gente, principalmente lá na UpTV, no programa Esporte na Rede, que depois eu vou vender meu peixe aqui, mas quando as pessoas, os internautas principalmente, e muitos mandam perguntas pra gente, perguntando pra que time a gente torce, se ele tá perguntando e ele não tem uma convicção, é sinal de que a gente faz um trabalho isento e bem feito. E por isso eu costumo manter essa parte pros meus amigos, pros meus chegados, porque quando você vem a público e você fala, por mais que você seja um comentarista isento, um apresentador isento, isso causa um impacto em quem te assiste. E a pessoa, por mais que diga que sim, não vai te ver com os mesmos olhos.
Então, se ela pergunta, se ela não tem certeza, se ela tem dúvida, é porque o nosso trabalho está sendo feito de maneira objetiva e imparcial. Tá Então, é por isso que a gente mantém Bacana. dessa forma. Como eu não sou comentarista do esporte, eu falo mesmo. Sou São Paulo de coração, Viviane Leite também é São Paulina. Com certeza. Né? Eu São falo Paulina. mesmo, não tô nem aí. Mas ele tá certo, ele tem que manter mesmo a postura Verdade, de jornalista verdade. e fazendo o trabalho muito bem feito, porque quando a pessoa tem dúvida, quer dizer que ele não tá puxando né, a sardinha pra ninguém. Ele Você sabe tá por que se a gente faz mantendo isso, Ale? A gente conhece Imparcialidade, né? alguns colegas da crônica de canais abertos, fechados, Sport TV, Bandeirantes, Globo. A gente convive com essas pessoas quando vamos a estádios, principalmente. Algumas admitem o time, outras não, mas as pessoas descobrem, sabe Deus como, né? E teve até revista que publicou outro dia a lista de time do pessoal. E os torcedores não entendem isso. Os torcedores são muito irracionais, principalmente aqueles que se travestem de torcedores e são marginais que vão aos estádios de futebol. Então, assim, eu já vi colegas meus serem apedrejados, receberem saquinhos de urina, jogado coisas da construção, chinelo, pilha, rádio. O torcedor ele é muito irracional, muito passional, então a gente que frequenta estádio tem que tomar esse cuidado redobrado. Por isso que a gente tenta fazer o trabalho mais isento e imparcial possível. E se as pessoas perguntam e ficam na dúvida é porque a gente consegue. É verdade, é verdade. Verdade. Vivi, É isso aí. acho que a gente não vai sair aqui da TV hoje não, viu? Fiquei com medo agora. Ô, telespectador, por favor, não vamos tacar pedra em mim. Eu frequento alguns estados, principalmente aqui na região do Grande ABC. Eu sou tricolor, mas gosto de todos, viu? Respeito todos. Bem, vamos continuar então a tabela aqui, ó, do que nota você dá. Pode escolher o próximo número, então? Eu não escolhi ainda, número 6. Número 6. Tchan, tchan, tchan. Viviane Leite. Comigo. Ai, ai, ai. Ih, Olha lá a personalidade, Leandro. Eu particularmente gosto dele, viu, gente? Galvão Bueno. Alô, você! Bom, é o seguinte. Leandro, recentemente aconteceu um episódio que eu até vi, inclusive, onde o Galvão Bueno se exaltou e discutiu com um jornalista que fez um comentário que ele não gostou, enfim. Eu pergunto pra você, naquele momento, Galvão, explica um pouquinho a situação pro telespectador, né? Eu não vou explicar, você explica, que imagino que está inteirado a respeito do assunto. E você acha que naquele momento Galvão Bueno foi indelicado com o jornalista? Quem estava errado na situação? Não, na verdade eu escrevi isso no meu blog, Você leandrojornalista.blogspot.com, você pode acessar que você vai ver o contexto. Na verdade o bordão alô você é do Vanucci, mas o Galvão é amigo, ô amigo. Eu vivi trocando os bordões aqui. Beleza. Mas não tem... Isso é pra você ver. Não, coloca aqui a câmera. Eu quero fazer aqui uma observação muito importante, gente. Eu sou aquela São Paulina que eu não sei quem joga no meu time, tá? Eu não sei. Ela acha que o quem árbitro é um o jogador técnico. Eu não assisto nenhum programa de esporte, mas eu conheço o Leandro. Leandro, menos mal, né? Você, eu já conhecia, viu? Gente, agora, eu gosto do Fernando Vanucci, eu acho que me veio à memória justamente ele, que falou, alô, você é do Fernando Vanucci, de fato, mas bem amigos, amigos, do Galvão Bueno. Então, olha, querido telespectador, você homem, né, e mulher que gosta de esporte, de futebol, desculpe a gafe aqui da apresentadora, mas saiba que eu sou uma São Paulina que ama o time, mas que não sabe nada do time. Tá perdoado, tá Tô perdoado. perdoada, Aí tô foi lá um perdoada. convidado chato e meteu o bedelho onde não devia, né? Mas enfim. Tem problema. Mas enfim, pra explicar a história do Galvão, amigo, então, foi o seguinte, durante os Jogos Olímpicos, ele e o Renato Maurício Prado faziam um dos programas, né, direto de Londres, e o Renato Maurício Prado, que hoje não renovou o contrato com o Sport TV, muito por conta dessa celeuma e assinou com a Fox Sports, né, e o Renato Maurício Prado aconteceu que eles estavam conversando sobre vôlei, o assunto ia ser voleibol, e o Renato Maurício Prado falou alguma coisa com o Galvão do tipo assim, o Galvão ia falar da seleção de prata, da geração de prata, que teve pessoas brilhantes, inclusive aqui do ABC, como o Xandó, como o Bernard, como o Montanaro, como o William, né? E ele ia entrar nesse assunto da seleção de prata e eles conversaram em off, né? Tudo ficou muito claro, eles conversaram em off, o Galvão deve ter falado algo assim, mas você não falou, fala aqui no ar agora que você tinha falado em off que a seleção ganhou por causa de um boicote, né? A seleção de prata foi vice-campeã lá por causa de boicote e tal. Quando eu vou fazer o programa O Esporte na Rede Web TV, a gente se encontra fora do ar, evidentemente, antes de começar o programa, como vocês aqui, como qualquer programa de televisão, e a gente conversa alguns assuntos, evidentemente, né? E não é tudo que você conversa no off que você tem que levar para o ar, né? Aliás, muito pouca coisa do que você conversa no off você leva para o ar, evidentemente.
E o Renato Maurício Prado, eu gosto muito do Renato, é um grande comentarista, mas ele deixou o Galvão numa saia justa. E isso não se faz com o apresentador de televisão. Então o Galvão, ele se exaltou porque ele realmente ficou muito bravo com a situação, indignado, nem pelo conteúdo, mas por um colega ter feito aquilo que você sabe que é um acordo tácito que se tem em televisão, que você não pode expor um colega da maneira como o Renato expôs ele. E, óbvio, até o Galvão eu considerei nesse episódio um lorde, porque o Galvão depois pediu desculpas, mesmo por ter se exaltado, por ter gritado. Eu não sei se eu fosse o Galvão, se eu pediria desculpas, né? É claro, quando você passa uma descompostura dessa frente às câmeras de televisão, evidentemente que você pede desculpas para que você saia, fique bem educado, principalmente por quem está vendo em casa, o telespectador não tem obrigação de ver discussão nenhuma na televisão. O cara quer ver programa de esporte, quer ver conteúdo. É fato. Porém, o Galvão estava coberto de razão, coberto de razão. Uma das poucas vezes na minha vida que eu dei razão ao Galvão Bueno foi nessa vez. O Galvão Bueno estava coberto de razão, porque o que o Renato Maurício Prado fez com ele no ar, nenhum colega pode fazer com ninguém na televisão. Poxa vida, Portanto, hein? Vivi, se você me expor aqui no ar, eu te bato ao vivo, viu? Eu não tenho isso, não. Ele parte pra pancada logo e pronto. pancada mesmo, aqui eu mesmo, eu tenho intimidade com a Vivi, eu posso dar uns peteleco nela e pronto. Calma que não é assim, Alexandre. Bom, então, olha bem, Maria amigo... da Penha, hein? Olha a Lei Maria da Penha, hein? Cuidado. Bem, amigo Leandro, que nota você dá, então, para Galvão Bueno? O Galvão Bueno eu reputo como um dos maiores locutores que esse país já teve. Ele está em fim de carreira, a voz do Galvão já não tem mais a mesma potência que tinha quando mais jovem, obviamente, de ninguém vai ter quando ficar mais velho. Porém, ele agrada muito ainda ao gosto popular. Ao gosto popular ele agrada demais. Ele tem as gírias, os bordões que ele usa. Eu não gosto muito quando ele dá uma de comentarista, invade o espaço do comentarista. Eu acho que o locutor é para narrar, o comentarista está lá para comentar, o repórter é para reportar e assim vamos, né? Mas ele, com 500 anos de televisão, ele invade mesmo. Ele é o jeitão ele dele. Pode, ele fala demais. É o jeitão do Galvão Você Bueno. acha que às vezes ele fala demais? Fala, com certeza. É por isso que eu falei, uma das poucas vezes que eu dei razão ao Galvão foi nesse. Mas do resto ele fala demais, ele entra no comentarista, mas ele ainda tem gosto popular ainda muito acentuado. Foi um dos locutores mais brilhantes que esse país já teve, não tenha dúvida nenhuma. Veio lá do Paraná, de Londrina, e teve uma trajetória brilhante aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, para o Galvão Bueno, como locutor, até porque sou locutor também, faço narração de jogo de futebol, e a emoção que o Galvão passou em várias oportunidades fica na mente das pessoas que gostam de esporte, de futebol principalmente, mas de esporte de modo geral. Ele também narra a Fórmula 1 há quase 40 anos. Então, deste país, com certeza Galvão leva uma nota 9. Olha! Opa, notão. Muito bem. Muito bem. Bacana. Bem, antes de continuarmos, Leandro vai relaxar um pouquinho, nós também, e você também, telespectador. Nós vamos para um rápido intervalo, já tem mais. E ó, não tá fácil não, viu? Daqui a pouquinho você vai descobrir quem o Leandro vai dar nota aqui no Mega Game. A gente volta já. Mega Game. Vocês já se alistaram para o serviço militar? Sim, senhor. Todos têm o certificado de alistamento? Sim, senhor. E sabem o que tem que fazer agora? Não, senhor. Pois bem, prestem atenção. Olhem no certificado a data e o local onde deverão comparecer para a seleção. Sim, senhor. Simples, não? Muito simples, senhor. Ingresse no serviço militar e faça parte da defesa do seu país. Governo Federal. Mega Game. Hoje o programa está sensacional. Estamos de volta com um novo quadro, Que Nota Você Dá? E o nosso convidado hoje é um comentarista esportivo, jornalista, que trabalha aqui na região do Grande ABC. O nome dele, Leandro Martins. Bom, ele está respondendo muito bem as perguntas e está premiando também muitas personalidades com excelentes notas, né? Tirando um ou outro aí. Mas vamos continuar, Leandro? Vamos lá? Vamos lá. Você tem o direito de escolher 1, 2, 4, 8 e 10. Qual você escolhe? 10, que é uma nota que eu não dei ainda. 10. Vamos lá, tá com o Alexandre 10. Furtado. Vamos lá, Alexandre. Eu duvido que você vai dar 10. Esse eu duvido. Tá aparecendo aí no seu televisor Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF. Leandro, na sua visão,
o Cartola Ricardo Teixeira é o grande vilão e responsável pelo atual momento da seleção brasileira? O momento melhorou um pouquinho, mas esses últimos anos, o que a seleção vem apresentando, você acha que ele é o vilão, é o responsável por tudo isso? Olha, o Ricardo Teixeira foi muito tempo presidente da CBF, foi afastado ou se afastou por conta de problemas judiciais. Né, a gente não pode afirmar nada porque eu não tenho prova para acusar ninguém, mas foi afastado por conta disso, evidentemente. Eu não digo que ele seja o grande responsável, porque a seleção brasileira ela vive de duas coisas. Ela vive de organização, que é uma coisa que falha um pouco ao Ricardo Teixeira, então nesse ponto ele tem culpa, e vive de técnica, de momento técnico. Se a safra de jogadores que você tem no seu país, a geração não for boa, você não consegue fazer milagre, né? Em compensação, se for, você vai conseguir ter uma grande seleção jogando futebol. Então, ele é responsável pela parte da organização, mas menos pela seleção e mais pelo Campeonato Brasileiro, porque não se tem aqui um calendário adequado ao resto do planeta. Então você vê convocações de seleção brasileira em meio ao Campeonato Brasileiro, desfalcando times em horas importantes, em momentos importantes. Ou seja, ele mostrava que estava dando de ombros para o Campeonato Brasileiro. Então, no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, ele desorganizou completamente, na minha opinião. E que nota que você dá para ele? Ricardo Teixeira, esse não vai dar pra gente passar não, porque pelo que a gente sabe, por tudo que ele demonstrou, principalmente por ele ter saído a francesa, porque ele não viu outra saída, nota 4. Ih, é a menor nota até agora, hein, Vivi? Nossa. Menor nota, portanto, para Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Leandro Martins, vamos continuar então, vamos ver se você vai dar uma nota pior que esta. Escolha o número. Número 1. Número 1. Ah, não, essa daqui ele vai dar uma nota. Essa daqui, será? Fichinha pra ele. Rádio ABC, AM 1570. Você trabalhou lá no ano de 2005 e eu queria te perguntar o que você fazia especificamente lá na Rádio ABC. Bom, eu fiquei muito pouco tempo, na verdade, na Rádio ABC. Eu fiquei... não chegou a completar um mês, né? Eu ainda estava na faculdade, assim como você, e fui pra lá e a gente fazia reportagem de geral, né? Cidades, cobria plantão e tal. Mas logo que eu entrei lá, pouco tempo depois, a TV Metodista me chamou para fazer a parte de televisão. E como tinha um projeto bacana, onde era um programa de entrevistas que eles estavam desenvolvendo e queriam minha colaboração, aí eu deixei a Rádio ABC e fui pra lá. Então eu trabalhei muito pouco tempo na Rádio ABC, mas tive o prazer de estar lá. Que nota que você... tanto a Rádio ABC? A Rádio ABC é um grande veículo aqui da região do ABC, há muito tempo no ar, tem bastante credibilidade junto aos ouvintes. Agora abrindo as transmissões para a internet também, agregou ouvintes de outras partes, de outros locais, de outras cidades, de outros estados inclusive. Então a Rádio ABC eu tenho um grande apreço, um grande carinho pela Rádio ABC, vou dar uma nota 9,5. 9,5 para a Rádio ABC, parabéns a todos os profissionais, realmente é uma rádio que exalta a região do Grande ABC. Eu acompanho muito o trabalho da Rádio ABC, principalmente quando eles vão cobrir jogos do Santo André lá no centro-oeste do Brasil, quando o Santo André joga no Nordeste, que ninguém transmite, a Rádio ABC sempre faz algum jeito, faz alguma forma de transmitir o jogo do Santo André. Parabéns então aos profissionais da Rádio ABC, um abraço a todos. Vamos lá, muito bem, Leandro. Está muito firme, número muito tranquilo. 2. Vamos para o número 2. Vamos ver se complica a situação deles. Número 2 é comigo. Ih, agora eu duvido que você tenha uma boa nota. Eu duvido, eu pago para ver. Bem, é uma situação que eu vou falar. Não é especificamente uma empresa, uma pessoa. Que nota você dá à organização das construções dos estádios da Copa do Mundo de 2014? De acordo com a FIFA... 5 dos 12 estádios da Copa estão atrasados ou com obras irregulares. Como que você vê isso, Leandro Martins? Olha, o problema principal, disse isso aqui também quando estive no Ecodebates com o Antônio Duarte, não são os estádios. Apesar de as obras estarem atrasadas, relativamente onde não há Copa das Confederações, os estádios vão estar lindos, maravilhosos, as arenas vão estar maravilhosas para a Copa do Mundo, não tenho nenhuma dúvida disso. O grande problema da Copa do Mundo, da estrutura, que foi que você me perguntou, é o que vai ficar para o povo brasileiro. E aí tinha esse projeto de fazer VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, tinha o projeto de fazer corredores de ônibus, ampliar a capacidade dos aeroportos. Para você ter uma ideia, em Brasília o projeto do VLT não saiu do papel porque foi constatada fraude na licitação.
Então, assim, os estádios não são os grandes problemas, o estádio custa caro para ser feito. O Brasil, a seleção brasileira jogou recentemente num estádio nos Estados Unidos que custava $1 bilhão, $1 bilhão, que é um estádio para futebol americano e tal, foi adaptado ali para o jogo de futebol da seleção brasileira. Então o estádio custa caro e precisa fazer, porque estádio no Brasil é sucata. A gente que frequenta estádio sabe muito bem. Mulher, principalmente, não pode ir no banheiro decente de um estádio de futebol. Então, estádio de futebol aqui no Brasil é sucata. Com as novas arenas, a gente espera que sejam usadas para shows, tenha praça de alimentação, estacionamento, que melhore pelo menos um pouco a coisa. Agora, a parte de infraestrutura, aeroporto, um projeto que é fraudado por licitação, que é uma coisa ridícula, absurda para se tirar dinheiro, e por isso não foi construído. Então, a estrutura que poderia ficar para o povo, que seria metrô, trem, ônibus, para depois da Copa, essa sim, a nota não pode ser outra senão 0. Para os estádios pelo passo da construção, 7. Média, 3. Bem explicado. Uau. 0 pela organização, 7 pela... Dá 3,5, mas eu resolvi pôr 3 porque... Média 3. Menor nota, portanto, então... Aí, o número 2, atraso nas construções dos estádios da Copa de 2014. Muito bem, Leandro, vamos lá. Vamos que o tempo está 4 curto. 8, 8 então. Número 8. Nossa, olha lá. Mais uma situação. Não é uma pessoa específica, também não é uma empresa. Leandro, em seu blog você sempre criticou e foi contra a liberação da profissão sem formação. Você realmente é contra um jornalista receber o MTB sem ter cursado uma universidade? Que nota você dá para um jornalista sem formação, ou seja, diploma? Olha, para o jornalista não é especificamente para quem não tem que dar nota, é para quem contrata o jornalista sem formação. Para esse empregador eu dou -1 se for possível, né? Abaixo da escala de 0 a 10, porque você está se formando agora, sabe muito bem da importância que é sentar-se num banco de faculdade durante um tempo, no nosso caso 4 anos, quem faz pós-graduação, mestrado senta um pouco mais, mas pelo menos durante os 4 anos. A base que você cria na universidade, você sabe muito bem disso. Vocês fizeram programas piloto do qual participei uma vez com muita honra também. Você tem a prática, a base de tudo, de ética, de texto, para várias mídias, enfim. Então, para quem contrata esses jornalistas, a nota não pode ser outra senão 0, porque senão eu vou fugir aqui da escala do 0 a 10. Para os jornalistas que querem entrar no mercado sem o diploma, eu não vou dar nota, mas eu recomendo que procure a universidade. Vá fazer um curso de especialização, uma universidade. Tem cursos do Senac muito bons, mas nada como você passar pela universidade para você saber de fato o que é jornalismo. A faculdade vai te formar prontamente para o mercado de trabalho? Não, evidentemente que não. Tem que aprender na prática muita coisa. Porém, a faculdade vai te dar base. E o mercado de trabalho precisa dessa reserva de mercado, pelo menos, que se consegue com o diploma. Então, quem contrata faz um péssimo negócio, na minha opinião. Péssimo negócio. Não tem como dar um jeitinho, gente. Não tem como fugir disso. Você tem que realmente estudar. Não dá para fugir. Ainda mais numa profissão como jornalista, que tem uma responsabilidade muito grande perante a sociedade. Porque você encontra profissionais hoje no mercado que não são de formação e você vê as pessoas com desvios éticos, desvios de caráter. Claro que são traços de personalidade, caráter é um traço de personalidade, mas ética você aprende na faculdade. Você tem legislação e ética jornalística. Pô, pelo amor de Deus. Então, assim, é de se lamentar, infelizmente, e por isso eu faço questão de no meu blog colocar que eu sou diplomado, sim, porque eu acho que isso conta muito, deveria contar para quem contrata. Tá certo. Leandro Martins, falta só uma pergunta, né, Vivi? Última pergunta. A última pergunta, número 6. Número 4. Número 4, Número perdão, 4. número 4. Bom, vamos colocar na foto aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha, ficou por último, que bacana. Ficou por último, né? E nem foi combinado, né? Bom, Carlos Carreiras. Para contextualizar, explique quem é Carlos Carreiras, Vivi. Carlos Carreiras é diretor-presidente da TV Mais. Ele tem uma produtora muito bacana aqui na região do ABC que compra, que loca horários na NET Cidade, com retransmissão aqui para a região do ABC, com vendas
pela televisão. É uma TV, um canal de varejo, poderíamos dizer. Mas também tem programas como na área de esportes, de variedades, de entrevistas. E o Leandro trabalhou durante algum tempo na TV Mais como jornalista, né? E esteve à frente, por exemplo, de coberturas na área de política, do carnaval. E aí, de repente, o Leandro saiu. E a pergunta é, por que você saiu da TV Mais? Você sabe que é engraçado, aqui no Eco Debates, quando eu participei também, uma assinante aqui da Eco TV mandou a pergunta, sentindo falta, por que eu tinha saído da TV+. Foi como eu falei, a saída se dá pelos mesmos motivos de que eu saí do Net Cidade, etc. E como talvez venha a sair da TV um dia, com outros compromissos profissionais. Isso acontece, você recebe às vezes propostas melhores de trabalho e evidentemente que você acaba aceitando. Isso é absolutamente natural no nosso meio. Como é que era o seu relacionamento com Carlos Carreiras? Olha, primeiro falando do Carreiras empresário, eu acho que o Carreiras ele teve uma sacada muito grande quando ele detectou aqui no ABC a oportunidade de mercado para uma rede de varejo, né? Voltada ao mercado do ABC. Até então ninguém tinha tido essa ideia. Ele teve a ideia, empreendeu e colocou em prática. E eu achei isso muito bacana da parte dele, porque foi uma visão de oportunidade e com isso ele acabou se dando muito bem e conseguiu até fazer filiais em outros estados e tal, que acabaram fechando por conta aí de alguns problemas, normal também, mas ele foi muito bem nesse aspecto de empreender aqui para o ABC. O Grande ABC é o terceiro mercado consumidor da América Latina, né? Então tem mercado consumidor maior do que muitos países do Mercosul, então acho que tem que ser bastante respeitado isso. Né? Então o Carlos Carreiras nesse ponto ele foi muito bem de perceber que isso podia ser possível e trazer para o ABC uma programação que até então nenhuma emissora tinha de televisão, né? Que são programas de variedades, programas jornalísticos, até esportivos. Então, nesse aspecto, eu acho que ele acertou muito bem. Por ter empreendido uma rede de televisão inédita, por ter tido essa ideia, para o Carreiras a gente vai dar uma nota 8. 8. Olha. Boa nota para o Carlos Carreiras, um abraço para você. Carreiras também já assistiu o Mega Game, eu tenho certeza. Carreiras, fica o convite para você participar aqui conosco também no Mega Game. Leandro Martins, meus parabéns, você foi muito bem no quadro. Que nota você dá? Aqui, não, eu acho que ia ficar verdinho o tempo todo lá. A barrinha verdinha, verdade, eu acho que ele não teve problema nenhum para responder. Respondeu de forma tranquila, sincera, coerente. Parabéns. Obrigado, Ale. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui no Mega Game. Divulga o site novamente para o pessoal assistir o programa. Para quem quiser, toda terça-feira, das 8 às 9 da noite, ao vivo, uptv.com.br. U de uva, P de pato, tv.com.br. Mais informações pelo nosso site particular, esportenarede.org. Tá aparecendo aí no seu televisor. Leandrão, obrigado pela sua presença, agradeço, parabéns, né? viu? Sucesso, que você continue sendo esse jornalista competente, honesto, e eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso, já faz sucesso e vai fazer muito mais daqui pra frente. Obrigado, vocês também, e parabéns pela reportagem na revista Carelli de 1 ano de programa. Obrigado. Muito bem conduzido, cada vez com mais sucesso. Nós estamos com 4 anos e meio de esporte na rede, quase 5 anos já, e vocês com certeza chegarão lá com esse mesmo sucesso, e vocês vão ver que o programa no primeiro ano você vai trabalhando, e daqui a pouquinho ele deslancha e vai chegar num patamar bem legal. Então é o que eu desejo para vocês de coração. Nossa, Deus muito quiser. obrigada. Muito obrigada mesmo. Vivi, dá o seu destaque final. Um beijo carinhoso. Leandro, muito obrigada pela sua presença. Agradeço mais uma vez em nome de toda a equipe, em nome das mulheres que vão assistir o programa Mega Game. Muito obrigada pela sua presença, viu? Para você que nos acompanha através da internet ou através do canal 996 da NET, um beijo carinhoso. Obrigada pelo seu carinho. Até o próximo programa. A gente fica por aqui. Meu querido telespectador, um beijo pra você. Obrigado pela audiência. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito deste programa. Acesse lá o nosso site megagametv.com.br. Tô esperando a sua participação, seus comentários. Adiciona a gente lá no Facebook, Alexandre Furtado. Vem conversar com a gente, vem dar opinião de pauta. A gente fica muito feliz com o seu carinho. Até semana que vem com muito mais Mega Game. Tchau, tchau. Valeu.